Prefeitura de Canoas lançou um programa contra a homofobia e proteção à comunidade LGBT. Este é o assunto que vamos conversar agora com o secretário de Política das Diversidades e Comunidades Tradicionais, Rogério Ambieda, está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Bives. Boa noite, Perdigão. Cumprimentar os telespectadores aqui do Conexão RS. É um prazer poder retornar a casa. Seja bem-vindo. Como está se chamando, então, essa rede nova aqui em Canoas, secretário? Bem, nós nomeamos essa rede de Rede Arco-Íris, né? Por conta das cores e o próprio arco-íris simbolizar as bandeiras, né? Das pessoas que militam pelos direitos da população LGBT. Bom, a gente pode imaginar essa rede de proteção funcionando não só com a secretaria, mas integrada a outras secretarias e órgãos do município. Como é que vai funcionar para a gente entender a dinâmica? Bem, o município ele não está criando nenhum serviço, né, diferente dos que já existem. O propósito da rede, o objetivo dela é justamente articular com os demais órgãos, né, essa rede poder estar articulada para justamente ter as informações conectadas e poder produzir, né, uma melhor qualidade no serviço e no atendimento às pessoas LGBT que vierem a passar a ter algum caso de situação de violência. Certo. E qual é a função do Cartório da Diversidade e Intolerância Religiosa que foi criado, secretário? Bem, o cartório ele foi instituído em 2013, certo? E ele é o primeiro espaço do Rio Grande do Sul e o segundo do Brasil que foi instalado para ser um espaço de acolhimento às pessoas LGBT em situação de violência, com a responsabilidade de dar andamento penal e criminal aos crimes de ódio gerado por preconceito à orientação sexual. E a rede Arco-Íris, o cartório integra a rede, e ela é uma política inovadora no Rio Grande do Sul, também no Brasil, e pioneira porque ela é a primeira rede do Brasil, né, que foi criada para proteger também e acompanhar essas pessoas em situação de violência. Eu vou citar aqui um caso, né? Durante o lançamento do programa foi citado o caso de um funcionário de transporte coletivo que teria sido morto supostamente por ser homossexual. O papel dessa rede, qual a importância, para que as pessoas em casa entendam que, obviamente, a gente sempre busca proteger, preservar qualquer vida, mas a importância de se focar, de deixar um espaço para essa comunidade que hoje, sem dúvida nenhuma, ainda em 2015, é perseguida. Bem, como tu disseste, infelizmente o nosso país ele é o país que mais assassina e mata homossexuais no mundo inteiro. Então, inclusive, existem dados que configuram que a cada 28 horas homossexuais, pessoas LGBT são assassinadas. E tu falaste da vida, que é um direito universal ali pautado no artigo 5º da Constituição Federal. E quando tu fala do caso de 2011, do José Tiago Tavares, que era funcionário da empresa Sogal, o parágrafo 3º do artigo 5º diz que, além, as pessoas não podem, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém e também não tem o direito de fazer as pessoas passarem por um processo de crueldade e de tortura. E o José Tiago, infelizmente, em 2011, além de ser assassinado com 11 facadas, né, e a motivação foi a homofobia, além dele ser assassinado por 11 facadas, ainda ele passou por um processo de tortura, de crueldade. E no lançamento da rede, nós fizemos justamente uma alusão, uma lembrança, e nós trouxemos a memória e o caso do José Tiago, e também funcionários, a supervisão, as pessoas que trabalharam com ele na Sogal, estiveram presentes no lançamento da rede. Foi um momento importante para trazer essa memória, né? Porque a gente acredita que as ideias elas têm que corresponder aos fatos. E é fato que alguns grupos, né, e a desigualdade, ela é, infelizmente, uma mazela, né, de um histórico de discriminação que a gente precisa ainda ter muito trabalho para poder reparar todo esse histórico, e a população LGBT ainda sofre isso na pele. Então, em função desses fatos, da realidade, que a gente constrói esse tipo de política como a Rede Arco-Íris. Bom, desde a eleição do ano passado, a ala conservadora no Congresso Nacional cresceu, né? Aumentou muito. Isso significa que pautas como a criminalização da homofobia podem ficar para trás. Essa é uma lei que faz falta hoje. Bem, na verdade, tu falaste de um momento político que nós estamos vivendo que não só a pauta da criminalização da homofobia, mas outras pautas que estão tramitando no Congresso Nacional, a gente consegue observar que elas estão indo na contramão de direitos que foram conquistados
e de direitos que precisam ser garantidos. Não é? Então, a própria Constituição Federal ela prevê ali vários artigos que as pessoas não devem ser discriminadas por conta das suas características, das suas diferenças. E como tu disseste bem, a PL 122, que é o primeiro projeto que tramita há 10 anos no Congresso Nacional, que tem o objetivo de criminalizar a homofobia, a gente entende que nesse momento que há justamente uma onda reacionária no país, ela está na contramão, enfim, a gente fica triste com isso, né? Porque a gente sabe que os direitos da criança e do adolescente são pautados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal, o Estatuto do Racismo já existe, então não há um marco legal federal ainda que criminalize a homofobia, como tu disseste bem, né? E a gente acompanha várias discussões, agora a maioridade penal, que é uma pauta que está tramitando no Congresso Nacional, que é algo que está sendo muito discutido, que a gente entende que está indo à contramão também de direitos que foram garantidos e conquistados, né? A própria também tem uma PEC tramitando no Congresso Nacional que tira o direito, né? Ali tira a atribuição do executivo, que o executivo que desde que a política para os povos e comunidades tradicionais, para a população indígena, a população quilombola, o executivo que delimitava e titulava as áreas quilombolas. Então há um debate para tirar essa atribuição do executivo e passar para o legislativo. Então a gente infelizmente está vivendo um momento de onda reacionária. Sim. Então nesse momento a gente precisa estar mais atento, né? E poder publicizar, poder fomentar e conscientizar e discutir cada vez mais nas nossas relações sociais com as pessoas, enfim, para que a gente possa fazer valer e conquistar novos direitos, que é o objetivo comum de todos aqueles que querem uma sociedade mais justa e igualitária. Falando em novos ou direitos já garantidos, assegurados, no lançamento, né, dessa rede de proteção, também se afirmou que ela serve para garantir esses direitos. Vamos deixar claro para quem está em casa o que nós temos hoje assegurado, o que a rede pode fazer e até mesmo, na tua opinião, o que nós podemos buscar de imediato, assim, mais próximo. Bibs, te dar um exemplo, então, bem prático. Primeiro, falar rapidamente dos órgãos que integram a rede, né? A SDH, que é o Ministério dos Direitos Humanos, através do Disque 100, e já falando do Disque 100, é importante falar para as pessoas que situações de violência homofóbica, é importante que as pessoas denunciem, né? Que isso não fique na invisibilidade, que as pessoas denunciem. Então, a SDH integra a rede através do Disque 100, o Cartório da Diversidade, os órgãos de polícia, falando do cartório, falo da Polícia Civil, a Brigada Militar, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania, através do Observatório Municipal de Segurança, que vai ser a fonte dos dados da rede, que vai ser o órgão responsável por passar o relatório anual da rede, as direções das UBSs, as direções dos hospitais aqui da nossa cidade também integram a rede, e também os nossos órgãos de educação, as escolas municipais e os órgãos de desenvolvimento social. Então, com isso, citando um exemplo bem prático, a gente sabe que a escola é o espaço de todas as diversidades, né? E a gente também trabalha, já fez várias intervenções em vários momentos, que vários alunos, né, ou tentam pressionar a equipe diretiva, ou a própria direção da escola, para que uma pessoa LGBT que está ao seu lado na sala de aula, ela evada aquela escola, ou ela pare de estudar, ou mude de escola, ou existem casos, inclusive, que as pessoas que não toleram, né, a identidade de gênero, orientação sexual, que pedem para mudar de escola ou de sala de aula. Então, a gente sabe que o direito à educação ele é um direito universal. Então, a pessoa, em função da sua orientação sexual, ela não pode ser violada nesse sentido. Então, um exemplo bem prático é que situações como essa é que a rede vai atuar. Uma pessoa que sofre o preconceito, a discriminação nas suas relações sociais, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer tipo de relação, a rede vai poder dar esse acompanhamento e essa proteção aos direitos dessas pessoas. Muito bem, a rede já foi lançada, né? Pois é, e a rede é muito parecida, o trabalho da rede é muito parecido com a rede Lilás, né, de proteção das mulheres do governo do estado, é isso? Exatamente. A rede Lilás é uma política que está bem consolidada em vários municípios do nosso Brasil. E a rede Arco-Íris ela vai de encontro e tem o mesmo escopo, o mesmo objetivo, que é proteger e acompanhar pessoas LGBT em situação de violência. A rede Lilás ela protege e acompanha mulheres
em situação de violência. E como tu disseste bem, né, as mulheres têm uma conquista, que é a Lei Maria da Penha, que ali baliza várias diretrizes nesse sentido de proteger, né, essas pessoas, as mulheres em situação de violência. E a questão, o público LGBT ainda carece, né, de uma lei federal. Porque como é que é feito o criminalize. registro de uma violência de discriminação, por exemplo, já que não é crime? Existem marcos legais, existe um marco legal federal, né, de uma lei que a gente consegue interpretar ela no sentido da abrangência dos crimes de ódio como um todo. Sim. Né? Então, nesse sentido que a gente ali baliza o crime e a orientação sexual, né? Porque o ódio ela é a aversão. Sim, então, o ódio, a aversão pode se dar por conta no sentido do gênero, o ódio, a aversão pode se dar por conta da questão etária, né? Jovem, idosos, o ódio, a aversão pode se dar no sentido também das etnias e das cores e das raças, que aí é o preconceito racial, e o ódio, a aversão também se dá por conta também no sentido da orientação sexual. Bom, secretário, vamos para a prática, então. A rede já foi lançada, o projeto, a Rede Arco-Íris. Quem quiser saber mais, quais os canais de contato para que as pessoas possam obter mais informações? Bem, os canais de contato são 3428-5323 e 3476-5336, que são os telefones fixos da Coordenadoria das Diversidades. Pode também repetir, por gentileza? 3428-5323 e 3476-5336 e pelo portal da Prefeitura Municipal de Canoas, que é www.canoas.rs.gov.br. E na funcionalidade da rede, a rede vai passar a ter reuniões mensais de trabalho, certo? E anualmente também nós vamos apresentar para a população, para a comunidade, dados, né, anuais do trabalho que a rede vai estar desenvolvendo a partir do lançamento dela, que foi no dia 8. Secretário, parabéns pela iniciativa, boa sorte no trabalho. Recebemos hoje o secretário de Políticas das Diversidades e Comunidades aqui de Canoas, Rogério Ambieda. Seja bem-vindo, a casa é sua. Obrigado. Certo, Bives. Obrigado, Perdigão. Abraço a todos.